Quando falamos em economia, finanças ou investimentos, sempre escutamos a palavra Selic. É muito importante você entender o que é e quais as influências da taxa Selic. Oi galera, eu sou Wesley e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a tão conhecida taxa Selic, então já vai deixando o joinha e se você for novo por aqui já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. A taxa Selic representa os juros básicos da economia do país e tem esse nome por conta do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Esse sistema é administrado pelo Banco Central, onde são negociados títulos públicos federais e a taxa média registrada nas operações que são feitas diariamente nesse sistema equivale à taxa Selic. Os movimentos da Selic influenciam todas as taxas de juros, como as taxas de empréstimo de um banco ou as taxas que um investidor recebe ao realizar uma aplicação financeira. Então ela tem uma influência direta sobre a vida das pessoas, já que sua variação pode afetar o controle da inflação, que se relaciona diretamente com a atividade econômica. A Selic é dividida em duas outras taxas, que servem para coisas distintas. A taxa Selic Meta, que serve para influenciar e indicar os juros do país, e a taxa Selic Over, que é utilizada como juros nos empréstimos interbancários de curta duração. Para entender melhor, vamos ao fato de que todos os bancos do país são obrigados, por lei, a depositar uma parte do dinheiro que tem sob sua custódia em uma espécie de conta no Banco Central. E como todo dia essas instituições realizam várias operações, é muito comum que no final do dia elas tenham em seu poder um valor diferente do que quando ela começou o dia. E é por isso que a porcentagem que deve ficar com o Banco Central varia diariamente. Os bancos que têm uma porcentagem menor do que a necessária pegam empréstimos de curtíssimo prazo dos bancos que têm mais do que aquilo que precisam, e então os empréstimos são de curta duração e o risco é praticamente zero. Então a remuneração por esse crédito é baseada em quanto o governo paga de juros sobre esses títulos. E esse processo é chamado de overnight, e a garantia para esses empréstimos são os títulos do Tesouro Nacional. A taxa Selic Over varia diariamente com base na média de juros paga nessas operações interbancárias, mas essa variação não é nada muito grande. E então, a taxa de juros praticada pelos bancos e credores, no geral, é igual ou ligeiramente maior do que as taxas pagas para detentores de títulos públicos federais lastreados na Selic. O valor da Selic Over é divulgado diariamente pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto. A taxa Selic Meta é a que temos mais contato. Normalmente é ela quem é citada em noticiários e tem maior importância no nosso dia a dia. Ela é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária, mais conhecido como Copom. A Selic Meta é a taxa definida pelo governo como padrão de negociações dos títulos públicos em operações realizadas no mercado financeiro. A variação da taxa, que é definida pelo Copom, depende muito de como o órgão enxerga a economia para o próximo período. Um dos objetivos da regulação da taxa Selic Meta é garantir o controle da inflação e quando a meta sobe, isso significa que aumentou o custo do dinheiro e isso desencoraja os investimentos e influencia de forma negativa a geração de empregos e outros parâmetros econômicos. O público fica sabendo de imediato qual a decisão do Copom sobre os rumos da Selic sempre que acontece uma reunião. Porém, o detalhamento das razões só é publicado 6 dias úteis depois, junto com a ata da reunião. A ata do Copom é importante para o mercado e para os agentes econômicos, pois quanto mais transparência existe entre o órgão público, mais alinhados estarão suas expectativas. O Copom explica a decisão que foi tomada sobre a taxa Selic e normalmente é apresentada uma análise da evolução recente e também as perspectivas para a economia brasileira. O comunicado sobre os resultados da reunião costuma ser um texto curto, de 1 ou 2 parágrafos, e a ata de reunião é um documento mais robusto com até 3 páginas de detalhamento. E seguindo esse objetivo de manter a transparência, o Bacen publica ainda outros documentos periodicamente que orientam o mercado sobre suas expectativas e decisões futuras. Um exemplo desse documento é o Relatório de Inflação. É um documento extenso que apresenta as projeções para a inflação diante do cenário atual. Depois que é estabelecida uma meta para a Selic, o Banco Central precisa agir para que a taxa se mantenha naquele nível. E a atuação do Bacen acontece no que conhecemos como mercado aberto. O
Banco Central compra e vende títulos públicos federais todos os dias, aumentando ou diminuindo a oferta dos títulos e, desse modo, os juros são mantidos próximos ao valor que foi definido. Para definir a taxa Selic, os membros do Copom consideram alguns fatores básicos, como o perfil dos títulos públicos federais que foram negociados, as pressões inflacionárias e o nível de emprego e renda da população. Os juros cobrados de títulos públicos estão atrelados ao prazo de vencimento e ao risco envolvido nas operações. Quanto maior o prazo de vencimento, mais interessante é para quem vende, pois os juros a serem pagos serão maiores. Além disso, o risco relacionado aos papéis também é um fator influenciável. Quanto mais arriscada for a aplicação, maior a compensação, ou seja, maior a taxa Selic. A inflação também é influenciada, pois a Selic é utilizada pelo Bacen como uma estratégia para conter o aumento dos preços. E se em determinado momento as autoridades do Copom entendem que existe uma expectativa de aumento da inflação para os próximos meses, a tendência é que o Bacen opte por aumentar a taxa básica de juros para frear o consumo. E em relação ao nível de emprego e renda, essas variáveis também acabam por impactar a inflação, já que existem mais pessoas empregadas e, consequentemente, com mais dinheiro, a população tende a gastar mais, e por conta disso pode haver uma pressão sobre os preços e o Banco Central entende que a taxa Selic é um remédio para domar esses preços. Novamente, ela será usada para esfriar o consumo. Mas o uso dessa estratégia de usar os juros para controlar os preços é contestada por alguns especialistas, porque não é sempre que o aumento dos preços está relacionado ao aumento de crédito e consumo. Já os investimentos classificados como renda fixa, por exemplo, CDBs, letras de crédito, títulos públicos e títulos privados pós-fixados, são sempre favorecidos pela Selic alta. Os investimentos em ações de empresas não são afetados diretamente pela Selic, mas a taxa básica de juros pode influenciar indiretamente a valorização ou não desses papéis, pois em um cenário de Selic baixa, os investidores tendem a abandonar as opções de investimento em renda fixa e as ações empresariais se tornam mais interessantes. Com mais gente investindo em ações, elas passam a se valorizar cada vez mais. O impacto da Selic na poupança também depende da taxa, porém de uma forma diferente se formos comparar com os investimentos que citei anteriormente. Para momentos em que a taxa básica está igual ou abaixo de 8,5%, a conta que deve ser feita para calcular a rentabilidade do investimento é de 70% da Selic mais a taxa referencial. Porém, se a Selic estiver acima de 8,5%, a conta é outra. A rentabilidade será de 0,5% sobre o valor depositado mais a TR. Qualquer alteração na Selic pode afetar a economia como um todo, porque ela representa um instrumento de política monetária e, ao reduzir a Selic, o juro dos empréstimos acabam reduzindo também, o que estimula o consumo, mas pode provocar um aumento da inflação, e por isso a análise da situação econômica que o Copom faz antes de decidir e realizar alterações na taxa básica de juros é tão importante. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de convidar você que está assistindo a investir em criptomoedas na Brasil Bitcoin. É super simples e rápido, basta acessar o link que está aqui na descrição, baixar o app, criar a sua conta na Brasil Bitcoin e depois disso é só depositar e começar a negociar. Temos mais de 40 criptoativos para você que gosta de diversificar os seus investimentos, e o melhor de tudo isso é que é sem burocracia e com apenas R$10 você já pode se expor ao mercado cripto. Além disso, caso tenha alguma dúvida, aqui no canal temos diversos vídeos que irão te ajudar a usar o aplicativo e entender melhor sobre o mercado cripto. Então não perca mais tempo e baixe o app. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Lembre-se de nos ajudar a levar essas informações para mais pessoas compartilhando esse vídeo com todo mundo. Deixe um joinha e se inscreva no canal da Brasil Bitcoin e não se esqueça de ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.